Então, meu povo, vamos lá, continuando, tem muita coisa para a gente falar, vamos aprofundar cada vez mais. Capítulo 2 do Evangelho, segundo escreveu João, né? Vai iniciar falando aí sobre o casamento em Caná, né? A bodas em Caná, vocês já conhecem essa história, e também vai encerrar esse capítulo, né? Falando sobre a purificação do templo, quando Jesus ele vai até o templo e ali ele expulsa, né? Os cambistas, aqueles que estavam comercializando ali dentro do templo. Mas eu vou aqui já entrar na questão interpretativa, vamos entrar também na questão da revelação que esse evangelho nos entrega, né, queridos? Então vamos iniciar falando aqui sobre o casamento que foi celebrado. Como eu tenho falado desde o princípio, existe uma grande sacada aqui, uma revelação, né, nesse evangelho, que é essa conexão com Gênesis, com o princípio, com o início, com a origem de todas as coisas, né? E da mesma forma, gente, nós estamos aqui falando sobre o primeiro milagre de Jesus, ou chamado também o primeiro sinal de Jesus. E quando nós vamos iniciar a leitura aqui neste capítulo, diz assim, 3 dias depois houve uma festa, né? Que interessante, 3 dias depois. 3 dias depois do quê? Né? Então, nós podemos aí analisar que no capítulo 1, né, a partir do versículo 19, quando João começa a testemunhar sobre Jesus, então Jesus ele aparece aí no cenário, né? Jesus ele entra no cenário, João está lá testificando sobre o Cristo, falando sobre o Cordeiro, né? Como eu já falei no outro vídeo, de repente Jesus ele aparece ali. Então a partir do versículo 19, né? Vamos dizer assim, que lá em Gênesis, quando Deus ele vai criar todas as coisas, né? Foram 7 dias, né? Foram 7 dias no total, e Deus ele criou, ele deu ordem a todas as coisas, e no sétimo dia ele descansou, né, queridos? Então vamos dizer que essa semana da criação, ela está se repetindo aqui, com a chegada de Jesus. Então seria aqui uma espécie de uma primeira semana, aonde Deus está trazendo ali na pessoa de Jesus um reavivamento, né? Ele está trazendo ordem ao caos, né? A terra era sem forma e vazia, então Deus começa a colocar ordem naquele caos ali durante uma semana. É Deus trabalhando para colocar ordem no caos. Da mesma forma, a gente trazendo agora para um sentido espiritual, Jesus ele está trazendo ordem ao caos espiritual, né? Que o pecado causou, que as trevas causaram, né? E se inicia aqui então com o testemunho de João Batista em relação a Jesus. E vai dizer aqui no versículo 29, por exemplo, do capítulo 1, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando, né? Então, um dia antes, João estava testemunhando sobre Jesus. No dia seguinte, Jesus ele aparece, né? Vai caminhando na direção de João. O versículo 35 vai dizer assim, ó, no dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos, quando viu Jesus passar, olhou, então já chegou ali no terceiro dia. No versículo 43, do capítulo 1, também repete ali, no dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia, ali teve um encontro com Filipe, né? Então ele começa a chamar ali, né, alguns discípulos, né? Tem um encontro com Natanael, então vamos dizer assim, que chegou ao quarto dia, esse encontro com Natanael, e ali se encerra o capítulo 1 e começa o capítulo 2, dizendo exatamente assim, 3 dias depois. Então seria 3 dias depois do quarto dia. Jesus encontrou com Natanael no quarto dia. 3 dias depois foi o casamento. Então daria quantos dias? 7 dias. Então vamos dizer que esse casamento ele aconteceu no sétimo dia dessa primeira semana da aparição de Jesus ali, né, já iniciando o seu ministério. Então isso tem uma ligação, queridos, com Gênesis, né? Só que lá em Gênesis, no sétimo dia, Deus descansou. E aqui a gente vai ver esse milagre acontecer bem no sétimo dia, no sábado. E todos sabem que no sábado não poderia se fazer nada. Os judeus não fazem nada no sábado, né? E até milagre não pode se fazer no sábado. Então, Jesus ele vai iniciar os seus milagres, ele vai iniciar os sinais exatamente no sábado. Por quê? Já nos dá uma mensagem. Qual a mensagem? O trabalho, né? Jesus ele veio para trabalhar, certo? Ele não veio para descansar. Então ele, por várias vezes, ele vai fazer essa menção, né? Eu e o Pai trabalhamos até agora. Então existe um trabalho de Jesus. Qual trabalho é esse? É o trabalho, gente, contra o pecado, é o trabalho da restauração, é o trabalho da vida eterna, né? Então nós temos aqui, ó, o casamento sendo celebrado no sétimo dia, né? Dessa nova semana da criação. Olha Deus agora recriando todas as coisas, né? Jesus ele veio trazer vida e vida com abundância, então ele veio recriar, colocar as coisas na sua ordem. Então nós vamos ver ao longo de todo o evangelho de João, né, essas declarações, Jesus deixando bem claro que ele estava trabalhando dentro de um cronograma divino, né? Obedecendo à vontade do Pai. Algumas vezes ele falava com os discípulos, né? Quando eles falavam, Senhor Jesus, vamos comer, o Senhor não vai comer, não vai se alimentar, ele falava, o meu alimento é
trabalho, é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus não tinha dia, não tinha hora, todos os dias ele operava milagres, ele salvava, ele curava, ele libertava, né? Não tinha dia de descanso, né? Mas lá em Gênesis, Deus descansou no sétimo dia. Porém, depois do pecado, depois da queda do homem, agora não tem mais o descanso para Deus. Deus está trabalhando nessa empreitada, né? Então ele começa com esse trabalho. Qual o trabalho? Exatamente no contexto ali de um casamento, que ali também já nos revela, né, essa questão do casamento entre a igreja e Jesus. Ali já é uma tipologia dessa aliança entre o povo de Deus e Jesus, né, essa aliança entre a igreja e Jesus sendo cabeça. Então tudo ali, queridos, já é um desenho, uma maquete já nos apontando para isso. Só o fato desse milagre já arranca da gente muito glória a Deus, aleluia, né? Jesus transformar a água em vinho, né, pois nessa história o vinho havia acabado, e não era o final da festa, né? Ainda não estava terminando a festa. Há quem diz que era no meio, estava no meio exato. A festa do casamento, da bodas, durava 7 dias, né? E ali há quem diz que estava no meio dessa festividade, tá certo? Então Jesus, ele vai lá e transforma a água em vinho, certo? E isso nos mostra, amados irmãos, como que Deus, né, ele tem um apreço, ele tem um cuidado pelo casamento, pela família, né? Nesse casamento, nós vemos Jesus desempenhando ali 3 papéis no mínimo, né? Então a gente vê a importância e nós vemos também a interferência de Deus, né, na família, como que Deus, ele tem esse projeto, como que Deus trabalha para restaurar a vida do homem, mas também de um casamento, de uma família, para dar uma base para o ser humano, né? A família é a base para o indivíduo. Então nós vemos aqui 3 papéis, né? Aqui nesse capítulo, nesta passagem de Jesus, o primeiro convidado. Jesus, ele foi convidado, né? Ao contrário de João Batista, ele vivia um estilo de vida bem diferente de Jesus, né? Ele não participava de nada, ele não ia onde ele era convidado, ele vivia uma vida assim bem diferente, porque ele era eremita, então ele vivia uma vida realmente de uma exclusividade ali, um estilo de vida bem exclusivo. Então ele não se assentava, né, com pessoas para comer. Já Jesus não, ele já veio com uma proposta diferente, ele aceitava os convites, né? Você vai ver ali nos evangelhos, várias vezes Jesus sendo convidado para ir na casa de alguém, para ir comer com alguém, e Jesus ele ia. Então ele tinha uma interatividade social, Jesus ele interagia com as pessoas, né? Essa era a proposta e esse era o trabalho, essa era a peculiaridade do trabalho e do ministério de Jesus. Jesus ele teve as experiências de uma vida normal. Ele veio mostrar pra gente que nós podemos viver uma vida normal, né, e viver na santidade. Olha que maravilha. Jesus ele veio nos ensinar isso. Nós não precisamos viver como João Batista, né, vestido com roupas de pele de camelo, nos alimentar de gafanhotos, né? Não, mas Jesus ele interagia, ele participou, ele começou ali o seu ministério, né? Ali o primeiro milagre foi numa festividade. Ele estava ali num casamento, certo? Então Jesus ele interagia e santificava tudo que ele fazia. Essa é a diferença. Nós podemos fazer, queridos, qualquer coisa, como Paulo vai dizer, mas nem tudo nos convém. Agora, nós temos que examinar se a nossa vida é uma vida em santidade. O que você está fazendo, você está santificando. Tudo que você faz, quando você reúne a sua família ali, é na santidade, né? Aonde você trabalha, os desejos que você tem, os seus projetos de vida, você tem santificado. Você tem santificado e abençoado, né, o seu salário, você tem santificado o seu casamento, o seu relacionamento. Então isso que nós vamos ver na trajetória ali na vida de Jesus, né? Então Jesus, ele estava ali como convidado, né? Jesus ele estava ali como convidado. Esse é um primeiro papel que nós vemos aqui nesse contexto. Um segundo, Jesus estava ali como filho. Você vai ver ali um relacionamento de Jesus com a Maria, né? A Maria, a mãe de Jesus, não a mãe de Cristo. Isso é muito importante a gente esclarecer, porque a Maria, ela se tornou uma deusa, né, da religião católica, venerada, né? Então eles até chamam ela de a mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus, mas Jesus homem, certo? Não Jesus Deus, não Cristo Deus, mas o Jesus homem. Mas ali Jesus ele também se posiciona como filho, porque Maria se aproxima de Jesus, né, não para mandar em Jesus, não para dar ordem em Jesus. Isso é muito importante a gente também esclarecer isso, para a gente poder já aqui desmistificar, né, a mariolatria. Então, muitos acreditam e ensinam, né, que Jesus se submeteu a ela, ela deu uma ordem para Jesus, né, como se ela fosse superior a Jesus. Ela era autoridade como mãe sobre Jesus, mas ali ministerialmente ela não era autoridade. Então, o que Maria foi fazer ali para Jesus? Ela foi comunicar Jesus sobre o problema, ela foi contar Jesus. Da mesma forma que nós, quando vamos orar, a gente pode contar para ele os nossos problemas, podemos comunicar, apesar que ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, tá certo? Mas nós não podemos mandar em Jesus.
E a gente até lembra, né, daquela passagem também sobre Marta, né? A Marta e Maria. Então Marta queria mandar em Jesus ali, né, para Jesus ir lá e mandar em Maria. Marta queria fazer isso, né? Marta tinha aquele temperamento, né, meio de manipulação para mandar. Então nós não podemos mandar em Jesus, né? Nós devemos chegar com humildade. Então Maria, ela chega ali, queridos, e Jesus, ele escuta ela e ouve ela como filho, né? Mas ministerialmente, ela não tinha autoridade sobre ele. Então ela não está dando uma ordem para Jesus. Ela está apenas contando para ele o problema, né? Agora, o que ela vai dizer é interessante. Ela disse para os servos, né, quando Jesus ele pediu que enchessem as talhas, né? Então ela vira para eles e fala assim, ó, faça tudo o que ele mandar, faça tudo o que ele disser, né? Fazei tudo o que Jesus vos disser. Então, ou seja, quem dá a ordem é ele. Vamos obedecer a ordem dele, né? Então ela estava apontando ali para a autoridade de Cristo, certo? Mas Jesus estava também numa condição de filho ali, tá? E então Jesus, ele entrou ali realmente engajado nesse trabalho, né, nessa agenda de Deus, nesse trabalho de Deus. Quando ele vai dizer, eu e o Pai trabalhamos até agora, né? João introduz esses elementos-chave aqui no Evangelho, né? No seu registro aqui nesse Evangelho, o conceito de hora também. Então, ou seja, existe uma agenda, existe hora. Quando ele fala para Maria, ainda não é chegada a minha hora, né? Ele já começa a mostrar para ela que existe uma agenda, né? Ele estava ali honrando ela como mãe, mas ministerialmente ele estava zelando dessa agenda, né? Não é chegada a minha hora, né? Mas ele executa ali, ele executa aquele milagre, a solução daquele problema, né? Então, quando Maria vai dizer, fazei tudo o que Jesus vos disser, é interessante a gente observar que foi Jesus e não Maria quem assumiu esse controle, né? Mesmo que ele falou, não é chegada a minha hora, mas ele estava assumindo o controle ali. E ele estava mostrando para ela e respeitando ela, mas mostrando para ela que existia uma agenda. E nós devemos nos submeter a isso, queridos. Nós devemos entregar nossa vida a essa agenda de Jesus, a essa agenda do Espírito Santo. Às vezes, Satanás, ele quer nos afogar, ele quer nos sufocar, ele quer, às vezes, colocar tantas coisas pra gente, né? Hoje nós temos tanto entretenimento, nós temos tanta coisa para fazer, que acaba que a nossa agenda, quem está programando é o mundo, é o entretenimento, né? É as nossas necessidades, são as pessoas. E aqui nós aprendemos com Jesus, neste capítulo, né, que existe uma agenda de Deus, existe um trabalho de Deus, e Ele quer que nós também participemos dessa agenda. Ele quer que eu e você também, a gente coloque a mão no arado, que a gente participe, né, desse trabalho, que é o trabalho de Deus, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, nosso trabalho é o trabalho do Senhor. Jesus, como Filho de Deus, como primeiro de muitos, né, Ele está nos revelando isso. Nós devemos trabalhar na seara do Senhor, né? Então, nós temos aqui também o terceiro papel, que é o Jesus anfitrião, né? Então o primeiro papel é Jesus como convidado, né? Ele aceita ser convidado, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta e me deixar entrar, eu entrarei em sua casa. Ele quer que você convide ele, bem como ele também está demonstrando o lado de filho dele, né? Como filho obediente ao trabalho do pai, existe uma agenda, existe a hora, né? Então ele está ali como filho obedecendo, mas também agora como anfitrião, né? Na verdade o anfitrião daquela festa é ali o noivo, né? Ele que é o dono ali daquela festa, né? Mas Jesus, ele acabou se tornando, porque o mestre Sala, quando provou daquele vinho, ele elogiou o noivo, né? Dando os parabéns e dizendo, olha, você guardou o melhor vinho para o final. Mas quem que realmente fez isso? Quem realmente deixou o melhor vinho para o final? Jesus. Então, de uma certa forma, Jesus é o anfitrião, né? Jesus é aquele que providencia, Jesus é aquele que cuida, né? Aleluia. Jesus é aquele que nos convida a sentar no banquete, né? Ele gosta de servir. Então, você vai ver ali Jesus, depois de ressuscitado, né? Ele diz para os discípulos, olha, eu estou com fome. Eles estavam pescando ali, Pedro, outros discípulos. E aí, quando eles veem que é Jesus e vão até ele, Jesus já estava assando alguns peixes ali e serviu eles, né? Então, Jesus, ele tem esse lado também de anfitrião, né? Então, o milagre, gente, aqui, ou o sinal que Jesus operou, era para revelar a sua glória aos discípulos, né? Ele estava querendo revelar a sua glória aos discípulos. Foi o primeiro milagre. Talvez poucos tiveram conhecimento daquilo que aconteceu, né? Mas Jesus, ele queria ali impactar a vida dos discípulos. E Jesus, ele faz isso com a gente, né? Ele ama impactar a nossa vida, ele ama nos dar sinais para mostrar que ele é o Cristo, que ele está vivo, que ele está conosco, né? Então, queridos, cada milagre ali de Jesus era um sermão. Quando você vai ver os detalhes dos milagres, aquilo era uma pregação prática, né? Porque Jesus, ele não pregava só com palavras. Jesus, ele demonstrava o seu poder. Jesus demonstrava o reino de Deus. Quando ele fala o reino de Deus é chegado, então ele fazia aquilo na prática. Isso é maravilhoso. E nós devemos viver também essa fé na prática.
Não devemos só pregar com a nossa boca, com os nossos lábios, devemos pregar, né, com a demonstração do poder. Então Jesus, ele demonstrava ali aquele milagre, ali em um casamento, ali já fala sobre o nosso encontro com Jesus, já fala sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição, sobre a aliança, sobre a nova aliança no sangue de Jesus. O vinho fala também ali sobre a alegria da salvação, fala sobre o sangue de Jesus, o cálice da nova aliança. Então tudo é uma pregação na prática. Jesus, ele pregava, gente, na prática, né? É um sinal. Então, quando o João ele vai enfatizar, né, que ali inaugurou o primeiro sinal de Jesus, né, também mostra que Jesus ele não fez milagres quando era criança, igual muitos dizem por aí, que Jesus ele fazia milagres, ressuscitava pássaros, né, que estavam mortos. Não, ele começou os milagres por ali. Mas o interessante é que essa palavra sinal, aqui no Evangelho de João, não é dunamis, né? Dunamis seria, no original, a palavra poder, né? Então, ao invés de falar sinal, ao invés de falar poder, aqui é sinal. No original significa semeion, né? Que nos arremete, gente, a um sinal realmente. O sinal é o quê? É apontar para algo maior. Então, quando Jesus ele está fazendo um sinal ali, ele está querendo apontar para algo maior, né? É uma manifestação, não é só de um poder, para falar, olha aqui o que eu sou capaz de fazer. Tá? Eu estou tentando falar aqui de uma forma simples. Jesus ele não queria mostrar assim, olha só o que eu consigo fazer, olha o tamanho do meu poder. Ele queria apontar com este sinal algo maior. E o que ele queria apontar? Ele queria apontar para a pessoa dele, não para o poder dele. Ele queria chamar a atenção dos discípulos, não é pelo que ele poderia fazer, mas é pelo que ele era. Ele era o próprio Cristo, ele era o Filho de Deus que estava ali em carne e osso, o verbo que se fez carne. Então por isso que João ele vai enfatizar aqui sobre o sinal, sobre semeion, né, que é apontar para algo maior. Então nós não temos que correr atrás apenas de milagres, apenas do poder de Deus, da glória de Deus. Nós temos que correr atrás da pessoa de Jesus, nós temos que procurar, porque ele sim, o nome dele está sobre todo nome, né? E é isso que nós temos que engrandecer, a pessoa de Jesus. Nós temos que relacionar com a pessoa, não é com o poder. Nós não temos que ter interesse no poder, né, na riqueza de Jesus, mas sim, gente, na sua pessoa, no seu caráter. Devemos ter esse prazer, essa alegria em conhecer o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus, para que a gente possa parecer com ele, para que eu e você possamos ser conforme a imagem e a semelhança dele. Então, gente, o que nós vemos aqui? O caráter de Jesus. Um grande caráter de Jesus, né? A cooperação, ele não fazia nada sozinho. Então ele deu a ordem ali àqueles homens, né, que enchessem aquelas talhas de água, né? Não foi ele que fez sozinho, ele usou ali a cooperação de pessoas. Então ele está envolvendo o ser humano ali no trabalho de Deus. É isso que eu vejo aqui, gente, eu fico maravilhado, sabe? Como é que Jesus ele foi costurando, ele foi fazendo essa reconexão, fazendo o homem voltar a trabalhar para o Senhor, né? Adão trabalhava para Deus, mas agora o homem não estava mais trabalhando para Deus, e Jesus começa a envolver como um grande líder, né? Como um líder que influencia as pessoas. Então, aqui nós encontramos no Evangelho de João exatamente esse atributo de Jesus, da cooperação, dele valorizar as pessoas e fazer com que elas também cooperem. Então, quase todos os milagres de Jesus, houve uma cooperação de um homem, né? Então essa reconexão entre o homem e Deus, essa reconciliação, nós éramos inimigos de Deus, como Paulo vai dizer, agora somos reconciliados. Jesus falou assim, olha, vocês não são mais servos, mas sim amigos, né? Eu quero chamar vocês de amigos, tá certo? Então Jesus ele foi trabalhando isso. Então você vai ver ali, né, Jesus alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, e ali ele usou a cooperação de homens, servindo aquela multidão. Da mesma forma também, um homem sendo curado da cegueira, ele falou, vai lá, vai lavar, vai tirar esse barro, vai lá, esforça, coopera aí para o seu milagre. Nós vamos ver também, gente, alguém empurrando pedra, né? Pessoas empurrando a pedra para que Lázaro saísse para fora. Toda essa cooperação, né? Quem sabe, talvez, a água não se transformou em vinho quando estava dentro das talhas, mas quando eles tiravam e iam servir, a água se transformava em vinho, né? Quem sabe o milagre já estava acontecendo ali na mão, ou nas mãos daqueles homens. Jesus ele deu a ordem, mas quando o homem colocou a mão, aí aquilo transformou em milagre, essa cooperação. E eu deixo para você essa reflexão, porque talvez está faltando uma fé da sua parte, obedecer a ordem de Jesus, a palavra de Jesus, porque quando você agir, quando você atuar e cooperar com o milagre, você vai ver o milagre acontecer. Ele já está dando uma ordem para você, ele já está liberando uma palavra, agora é você que tem que colocar a mão na massa, que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia! Que maravilha, gente. Que bênção, que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. E aqui nós vamos deixar apenas essa explicação do capítulo 2 e já vamos para o próximo capítulo. Que Deus vos abençoe.